Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Prezados amigos e inscritos no canal, dando continuidade à nossa série sobre a questão do purgatório, vamos agora, nesse episódio 5, tratar de outro versículo, outra passagem bíblica, onde os protestantes também, os evangélicos, ficam atabalhoados, atordoados. Tu tá entendendo? Eles vão precisar daquelas cirurgias hermenêuticas, aquelas injunções, aquelas costuras que fazem para que a escritura fale aquilo que eles querem, tá certo? Mas é um trechinho pequeno, mas muito pequenininho, e pequeno, mas que diz tudo. Mais ou menos como aquele trecho lá de São João, capítulo, João, se não me engano, capítulo 10, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um, certo? Eu e o Pai somos um. Um trechinho curtinho, mas que somente naquela expressãozinha de Jesus está contida toda a grandeza da Trindade, né? Pois bem, esse versículo, lá no Evangelho segundo São Lucas, em Lucas, capítulo 20, versículo 38, diz o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Para ele todos vivem. E aqui então nos lembramos dessa coisa, o que nós podemos agora acentuar bastante para vocês. O que o texto está dizendo é que não existem pessoas mortas, não existem mortos, não existem mortos. Eu sei que aí você vai dizer assim: ah, mas se a gente for ali no cemitério, não tem um bocado de gente enterrada ali? Ah, você está falando de corpos, você está falando de corpos. O que se tem lá no cemitério são apenas restos mortais, ou seja, corpos físicos apodrecidos, ou corpos físicos já transformados em osso, em ossada, de pessoas que antigamente estavam vivas, isto é, cujos corpos estavam em condições de comportar a sua alma em convivência com as outras. Porque o nosso corpo vai embora, o nosso corpo, vamos dizer assim, ocorre a morte física, quando o corpo não reúne mais condições de sobreviver à atmosfera, à superfície do planeta, ao nosso ar, à nossa água, enfim, às condições de terceira dimensão do nosso planeta. Então, quando o corpo não reúne mais essas condições, aí então ocorre a morte, que nós chamamos de passamento, né? É o passamento, e que os espíritas chamam de desencarne, e que para nós, tanto passamento como desencarne, para mim tudo é a mesma coisa, e não vejo motivo nenhum para nós termos preocupação de usar esses termos, o desencarne, de maneira nenhuma, né? O que o cristão não pode usar de jeito nenhum é reencarnação, e isso é que não é possível, porque nós não acreditamos nisso, porque Jesus só falava em ressurreição. Mas desencarne, ou seja, uma pessoa que sai daqui da Terra e, portanto, o corpo dela vai para o cemitério e ela, então, tem a sua alma liberta da morte, aí sim, é o desencarne. Mas vamos voltar lá à questão. Apenas você pergunta: não tem tantos mortos lá no cemitério? Olha, o que está no cemitério é somente os corpos de almas que antigamente os habitaram. Corpos de almas que antigamente estavam neles. Porém, no momento em que a morte ocorre, no momento em que há a cessação da vida do corpo, aquela alma se desprende e já não está mais ali. Já não está mais ali. Não há nenhuma alma dentro de um cemitério, nenhuma alma. Isso também é outro erro e até uma maldição que os espíritas inventaram, os macumbeiros, etc., de que as almas podem sofrer alguma coisa se alguém for mexer no túmulo, se alguém for mexer naquele corpo, sei lá, exumar o corpo, roubar os dentes de ouro, tirar algum bem que foi enterrado com o morto, né? Ou então virar o morto, o corpo do morto ao contrário. Dizem que então haverá um problema porque vai afetar a alma poderá ficar inquieta, poderá perder a sua paz. Tudo isso é invenção dos espíritas. Quando a pessoa morre, o corpo físico vai para o cemitério, aquela alma não tem mais nada a ver com aquele corpo, está desprendida dali, e aquele corpo poderá ser incinerado, poderá ser destruído numa guerra nuclear, enfim,
nada mais tem a ver com aquela alma. Então, já que não há nenhum morto, porque todos estão vivos, nós estamos lendo aí São Lucas dizer que para Deus todos estão vivos, então se todos estão vivos, aí então vem aquela pergunta. A pessoa morreu, a morte física chegou, então você sabe que não vai morrer, você vai apenas perder o corpo, ou seja, a cobertura física vai sair da sua alma, você vai ser desencarnado e seu corpo será liberto, aliás, sua alma será liberta. Então eu pergunto, para onde vai essa alma? A pergunta é esta, para onde vai esta alma? Será que tem cabimento dizer que a alma vai apenas ficar dormindo? Mas mesmo que ficar só dormindo, ainda há a pergunta, vai ficar dormindo aonde? No cemitério você já sabe que não é. No cemitério você já sabe que não é. Então está dormindo aonde? Bom, se a ideia protestante é correta, de que após a morte só existe inferno e paraíso, inferno e céu, então onde essas almas estarão? Vamos aqui primeiro pelo lado do dormindo. Será que essas almas estariam dormindo no céu? É muito estranho, né? É muito estranho você ir para um lugar maravilhoso, extraordinário, com todos os seus parentes mortos, todas as pessoas que já você amou na vida estão lá, vivos, alegres e curtindo tudo aquilo com Deus, e aí você vai para ficar dormindo. É muito estranho, né? E se for no inferno? Você iria para ficar dormindo no inferno? Vocês observem como essa ideia de que a morte é o sono dos mortos, na morte as almas estão dormindo, como essa ideia é um absurdo. Então, se não estão dormindo e também não estão no cemitério, estarão aonde? Estou fazendo essas perguntas só para você botar a sua cabeça para funcionar, né? Onde é que essas almas estarão? Na ideia protestante, a alma ou estará no inferno ou estará no céu, porque para eles, como está escrito lá no livro de João, se não me engano, capítulo 3, dizendo que aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Então para eles diz o quê? A pessoa sai daqui da vida, já vai direto para o inferno, ok? Só que nós mostramos um outro texto, aí dentro dessa mesma série nós vimos isso aí eu vou deixar o link aí embaixo, a indicação aí embaixo, para mostrar que o próprio João, mais adiante no seu livro, no seu evangelho, ele diz que realmente alguns dos mortos, dos que já saíram desta vida, ressuscitarão para o juízo. Ressuscitarão para o juízo. Então, como é que há uma ressurreição de alguém que já morreu e que já está no inferno e ela vai para o juízo? Observe como é uma coisa completamente sem juízo, né? Completamente idiota, se pensar assim. Então, se para Deus não existem mortos, estão todos vivos, os que morreram, se só existem dois destinos após a morte, estão ou no inferno ou no céu, então eu pergunto a você, o que é o abismo, o que é o vale da sombra da morte, o que é essa região de que fala o salmista, de que falou lá Isaías, como é a região da sombra da morte? O que é isto? Você evidentemente está vendo que, se todos estão vivos e não estão no inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado, só será inaugurado após o juízo, e ainda não estão no céu, porque precisam se santificar, porque ninguém sai da terra 100% santo, ninguém sai da terra 100% santo, então onde estão essas almas, já que o texto está dizendo que está todo mundo vivo, onde estão esses vivos? Então aí está bem caracterizado essa questão escatológica, de que existe um terceiro ambiente, no além existe um terceiro ambiente, onde estarão as almas daqueles que morreram nesta vida, perderam o seu corpo físico, estão essas almas lá, que de fato é um local de mortos, por isso se chama região da sombra da morte, região dos mortos, o vale dos mortos, casa dos mortos. Então está lá na casa dos mortos, e aí a igreja entendeu que essa casa dos mortos seria um purgatório, que é um local onde, já que ninguém entra no céu sem ser santo, todo mundo precisa ser santo para entrar no céu, então esse local, que é chamado Vale da Sombra da Morte, seria um local onde essas almas iriam purificar-se, ou seja, continuando o processo de santificação que começou na Terra. Esse processo então seria continuado após a morte, para que essas almas lá do Vale da Sombra da Morte subam até terem condição de assumir o céu, né? E como eu disse, nessa purificação essas almas ficam tão purificadas, tão puras, tão honestas, que se elas subirem até ao seio de Abraão e perceberem que ainda não estão 100% puras, elas mesmas dirão para Deus, não, Senhor, eu ainda não tenho condição de entrar aqui. Deus vai chamar, vai convidar, interessado que eles entrem logo. Não, Senhor, não posso entrar aí agora, ainda preciso de purificação. E aí essa alma volta ao Vale da Sombra da Morte e mantém aquele sistema até estar 100% pura. É isso.